Convida todo mundo para estar aqui com a gente. Já começou, acorda para Jesus. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos bendizer o teu nome por esse dia, pelo dia que o Senhor fez. Te agradecemos, Senhor, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Te damos graças, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre nós. Pai, queremos te adorar neste dia, entregar nossa vida ao Senhor, dedicar a ti, Senhor, a nossa vida. Pai, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor nos inspire, nos capacite a entender a tua palavra, a viver, Senhor, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem-vindos, queridos. É uma alegria enorme estar com vocês aqui. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Essa live me emociona demais, sabe? Essa live me deixa muito... Eu estou aqui assim, emocionado. Por quê? Porque há 5 anos atrás, quando nós fazíamos as lives, uma dessas ministrações, eu falei aqui ao vivo, dizendo para todo mundo assim... Deus está me dizendo que antes de terminar a pandemia, o Senhor vai nos dar a nossa casa. Não sei se você estava presente nessa live, né? Ele disse, antes de terminar a pandemia, o Senhor vai nos dar a nossa casa. E hoje, irmãos, estamos aí, ó, um cenário novo na nossa nova casa. Olha que maravilha, né? Estar aqui assim, me deixa muito, muito emocionado, porque para nós era praticamente impossível, de verdade era impossível. Mas quando Deus fala, ele faz, né? E o Senhor falou ali e disse a mim, eu falei para todo mundo abertamente, porque quando a gente crê, a gente não tem medo, de falar para as pessoas quando a gente crê, porque Deus vai fazer. E ali o Senhor disse assim, olha, antes de terminar a pandemia, Deus vai lhe dar a sua casa. E eu falei aqui, e antes de terminar a pandemia, já estávamos aqui, e agora a gente está num cenário novo, né? Que agora é a nossa casa, a casa que o Senhor nos deu para cumprir, não é, a palavra que o Senhor nos deu naquelas lives. Foram 180 lives, irmãos, eu peguei uma estafa, mas foram 2 ministrações por dia, ministrações de verdade, não era água com açúcar nem enrolada, não é? Eram ministrações poderosas e eu tenho certeza que foi um momento muito especial para nós, muito difícil, e que a palavra de Deus, ela nos consolou, ela nos confortou, ela nos trouxe segurança, ela nos trouxe apoio, alicerce, para a gente fundamentar, né, a nossa vida. E ali foi extraordinário, tá? E eu lembro que na nossa casa era apertadinha, eu tinha que pedir para todo mundo ficar calado, ninguém podia fazer nada na casa, né? Ninguém podia se mover para não fazer zoada, né? E aí agora não, agora eu estou na sala aqui fechado, né? Agora ninguém pode conversar lá para fora que não vai interferir aqui na nossa live, mas é um grande prazer estar com vocês. Vamos para a palavra, queridos, vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, 22 ao 34. Às vezes, você está no celular, né? E não dá, se a Bíblia for no mesmo celular da live, não dá para você abrir as duas. Então, você vai escutar a palavra aqui que eu vou falar, tá bom? Se você tiver aí nas suas atividades para ir trabalhar ou no carro, bota só no som, bota só no áudio, fica ouvindo, porque a fé vem pelo ouvido, tá? A fé vem pelo ouvido. Então, se você está fazendo atividade, bota aí alto na tua casa, vai ouvindo, vai fazendo, não perde o horário do teu trabalho não, tá bom? Se você está no ônibus, bota o fone de ouvido, estiver no carro, bota no Bluetooth no carro, vai ouvindo, né? Que já estiver no trabalho, bota aí o fone de ouvido para teu patrão, né? Não tem problema, mas vá ouvindo a palavra. Mateus
Mateus capítulo 14, verso do 22 ao 34, diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e, caindo a tarde, lá ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Jesus, verdadeiramente és filho de Deus. Tá? Então, veja, a nossa fé não pode depender das pessoas, gente. A nossa fé não pode depender das pessoas. A Bíblia diz que o justo, não é? Abacuque diz isso. Abacuque 2,4 diz: o justo viverá da sua fé. A nossa fé não pode estar na dependência, ancorada em pessoas. A nossa fé ela só tem um alicerce, ela só tem uma direção, ela só tem um foco. A nossa fé precisa ser direcionada exclusivamente para Deus. Né? Você não pode viver da fé dos outros, viver da fé das pessoas. Você não pode viver do que as pessoas creem. Né? Ah, mas você tem que viver da sua. Né? Veja, Jesus Cristo nunca vai dizer algo para você para que você não consiga. Ele nunca vai te mandar para um lugar que você não consiga ir. Ele nunca vai te mandar você fazer algo que você não consegue fazer. Ele nunca vai dizer a você renuncie quando você não consegue renunciar. Ele nunca vai dizer para você para fazer algo que você não tem acesso. Ele nunca vai dizer entre numa porta se aquela porta está fechada. Quando ele diz entre numa porta é porque a porta já foi aberta. Entendeu? Então, e essa fé é interessante, irmãos, que ela é exercida em momentos de dificuldades, né? A fé ela precisa estar acesa, firme, como diz na linguagem popular, até os 48 minutos do segundo tempo, né? Se tem, se tem 1% de chance, tem 100% de Deus. Guarda bem essa frase. Tá? Se tem 1% de chance, tem 100% de Deus. Deus está no 1% e não nos 99% que diz não pode. Veja, só que a gente vê essa história que eles estavam num barco, né, à deriva, e caiu uma tempestade muito grande, né, o mar agitado, soprava vento, e olha que eles eram pescadores. Para pescador ter medo de tempestade, de mar agitado, é porque o negócio é sério, né? Era bem sério. E eles passavam a noite ali, eles estavam a noite ali sem dormir, já era de madrugada, Jesus Cristo estava orando, né? Jesus Cristo estava orando no monte, não é? Eu não sei, a Bíblia não diz, tá? A Bíblia não diz isso. Eu fico imaginando, né? Ele conversando com o pai, e o pai disse: vá buscar aqueles incrédulos que estão lá no mar. Eu fico imaginando, sabe? Não tá. Veja, por favor, não está escrito isso, nem está dizendo isso. Eu estou dizendo assim, Isso é uma inferência, né? Que na teologia
e na arte de pregar existe e é firmado, algo que não é absurdo, né? Porque ele estava em oração, estava conversando com o pai, e o pai disse assim: vá buscar aqueles discípulos incrédulos que estão no meio do mar, estão perturbados, estão agitados, vá buscar aquele povo. E aí, queridos, vejam, eles estavam bastante assustados com a possibilidade de morrerem. E aí o que acontece é que Jesus Cristo vai, mas ele vai andando sobre as águas, ele vai sobre as águas, ele vai andando em cima das águas. E quando eles viram, não é, aquela imagem de um homem, a imagem de um homem andando sobre as águas, eles ficaram atemorizados e disseram assim: é um fantasma, é um fantasma. E eles começaram a se assustar. Mas nesse meio termo, Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo que estás aí, manda que eu vá até ti andando sobre as águas. E Jesus disse o quê? Venha. Sabe por que ele disse venha? Porque ele já estava lá. Irmãos, quando o Senhor nos diz algo, não é? Por que a gente crê? A gente crê porque o Senhor já está no lugar aonde ele disse para a gente ir. Ele já está na porta que o Senhor disse para a gente bater. Entende isso? Então, o Senhor está na porta que ele disse bata. Aí você vai dizer assim, mas qual é a porta que eu preciso bater? Aí, deixa eu dizer um negócio para você. Bata em todas até você encontrar a porta que Deus está. Esse é o testemunho, querido. Você me perdoe assim por estar dando esse testemunho assim no meio da administração, tá? Mas assim a nossa casa para nós, você imagina, a gente viveu 27 anos, gente, 27 anos de casa alugada. Você sabe o que é 27 anos? Nossa, as nossas filhas já estavam criadas, foram criadas, nunca sabiam o que era a sua própria casa, né? 27 anos sem a gente poder fazer uma decoração, sem a gente pintava a casa, ajeitava, mas a gente não tinha essa condição de fazer o que a gente queria, né? E era a nossa. Então, isso era impossível. Então, a partir dali, irmão, mesmo nas lives, no intervalo entre as lives, eu procurava a casa. Entendeu? Eu procurava a casa. Mas você sabe, Sebastião, é isso mesmo, você sabe que é, porque você também passou por isso, né? E aí eu procurava a casa. E olha, irmão, era tanta porta que se fechava, tanta porta. Tinha dia que eu estava desanimado. E sabe o que o Senhor dizia para mim? Continue batendo. Continue batendo. Não é? E eu batia nas portas e o Senhor disse: não pare de bater. Porque Deus está na porta que ele disse bate. Você não sabe. Então, a Bíblia diz assim: batei e abri-se-vos-á. Mas não é na primeira exatamente, né? Pode ser na primeira, mas pode ser na segunda, na terceira, na 10ª, na 1000ª, né? Mas uma vai se abrir, irmãos. Então, o que você precisa entender é que a gente precisa reconhecer Jesus, não é? Nessas horas. O Senhor, ele está aonde ele nos mandou ir, ele está no lugar onde na tarefa que ele nos mandou fazer, na porta que ele mandou bater. O Senhor está lá. Você precisa reconhecer. És tu mesmo, Senhor. Ele vai dizer: sou eu, vem. Porque o Senhor, primeiro ele chega para depois nos chamar. Primeiro ele se instala e diz assim: venha, não é? Porque a autoridade é isso, é que Jesus primeiro depois ele manda a gente ser. Veja que ele lavou os pés, já lavou os pés dos discípulos, né? E depois disse: fazei com as pessoas o que eu estou fazendo com você. Então, se o Senhor mandou você fazer, se o Senhor chamou você fazer, ele já está lá, acredite nisso, ele já está lá te esperando. Então, o que você precisa é de uma ordem de Jesus, né? Pedro poderia sair, pular no barco, do barco para andar sobre as águas e dizer: eu vou imitar Jesus, mas ele não deu ordem. Veja que Pedro primeiro pediu uma ordem, ele disse: Senhor, manda. Irmãos, se Deus te mandar, esse é o tema dessa administração, né? Fé para obedecer. Se o Senhor te mandar, vá, porque ele mandou. Agora também, se ele não te mandar, não vá. Se ele não disser nada, irmão, continua do barco, entende isso?
Se ele não te falar nada, continua no barco, só sai do barco se ele der a ordem. Porque quando o Senhor dá a ordem, ele se responsabiliza. Quando Jesus disse venha, irmão, não tinha outra alternativa para Pedro a não ser andar sobre as águas. Claro. Por quê? Porque tem uma ordem, tá? Então, não haja sem ordem, mas debaixo da ordem. Veja o que Pedro, quando estava lá na pescaria, né, estava frustrado, lavando as redes, quando o Senhor disse, volta ao mar e lança a rede, o que foi que Pedro disse? Não é? Senhor, passamos a noite toda, ou seja, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, eu estou desanimado. Talvez seja o teu caso, tá? Eu estou desanimado, Senhor, eu estou sem força, eu estou desacreditado, assim, eu estou, né, eu estou lavando as redes, mas ou abaixo, né, debaixo da tua palavra, eu lançarei as redes. Você sabe o que é isso, irmãos? É que muitas vezes a tua fé está fraquinha, muitas vezes você crê bem pouquinho, às vezes você está até desacreditando. Mas deixa eu dizer que a obediência conquista tanto quanto a fé. A obediência te faz avançar tanto quanto a fé. Então, se você não crê, avance a si mesmo, gente. Avance a si mesmo pela fé, pela palavra. Você fala, olha, Senhor, a minha fé está fraquinha, eu não tenho ainda tanto. Eu tô desanimado, mas eu vou acreditar nessa palavra e vou obedecer essa palavra. Fé para obedecer. Tá? Então, peça uma ordem ao Senhor. Porque quando o Senhor diz, venha, ele se responsabiliza. Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me eu ir ter contigo. Né? Então, a nossa fé, ela faz a diferença, gente. Ela faz a diferença. Então, Pedro obedeceu pela fé. Pedro foi até Jesus Cristo, não é? Porque a sua fé fez diferença de todos que estavam no barco. Muitas pessoas vão dizer assim, ó, Pedro foi aquela pessoa que descreu, Pedro é o medroso que afundou. Não, irmão, medroso é quem ficou no barco. Pedro é o ousado, entende? Medroso é aquele que não faz nada. Medroso é aquele que ouve a palavra e não se move pela palavra, não obedece. Esse é o medroso, entende? Porque olha para as tempestades, olha para o vento, vê Jesus Cristo não como Deus Todo-Poderoso, mas vê Jesus Cristo como um fantasma. Então, a sua fé faz toda a diferença, irmãos. Diferencia um cristão do outro cristão. É o que crê e outro que não crê. Um que tem fé e o outro que não tem fé. Quem tem fé conquista, quem tem fé avança, quem tem fé creia, irmão, creia na palavra. Quem tem fé vai adiante, prova do sobrenatural. Entendeu? Todo mundo pode dizer assim, Pedro, você afundou, mas Pedro diz assim para a gente, ó, mas eu andei sobre as águas, você já andou? Todo mundo fica dizendo assim, Pedro foi aquele que fracassou, foi aquele que naufragou, Pedro foi aquele que afundou, mas ele disse, eu andei sobre as águas, você andou já? Você já andou sobre as águas? Ou você ficou no barco, não é? Com medo? Então, queridos, veja, a nossa fé, ela tem que ser contínua, né? A mesma fé do início tem que chegar até o final, tá certo? A nossa fé tem que ser contínua. A gente não pode estar sendo desvirtuado, desfocado da nossa fé. Porque muitas coisas vão acontecer nessa trajetória, gente, para tirar a nossa atenção. Quando você tira os olhos de Jesus, a tua fé fracassa. Guarda essa palavra. Quando você tira os olhos de Jesus, a sua fé fracassa. Porque quando Pedro começou a olhar para o vento, ele reparou que o vento era contrário. Irmãos, o vento era contrário desde o início. Você entende isso? O vento era contrário desde quando ele saiu do barco, desde quando ele estava na tempestade, o vento já era contrário. Ou seja, existe oposição muito tempo, não é de agora, não. O diabo está com raiva de você, não é de agora, é de tempos atrás. Você tá entendendo o que Deus está querendo te dizer? Tá? E desde tempo atrás, o Senhor é contigo, gente. Mas tem oposição? Tem. Mas por que você está vendo que tem oposição agora? Não tem oposição agora, não. Sempre teve.
Porque agora você tirou os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, o que é que acontece? Você começa a olhar as dificuldades, as circunstâncias. Você começa a ver os recursos que você não tem, a possibilidade que você não tem. Então, a nossa fé ela precisa ser contínua, né? E a gente precisa renovar a nossa fé para que a mesma fé que você começou a jornada seja a fé que você termina. Tá? A mesma fé que você começou seja essa mesma fé que você termina. Para isso, continue olhando para Cristo. Continue olhando para o Senhor, irmão. Não tire os olhos dele. Não coloque os olhos na circunstância. Não coloque os olhos nos homens. Deixe os olhos para lá. Deixe as pessoas que não creem de lado. Não é? Olhem para Jesus e não tire os seus olhos dele. Foque nele. Tá? Enquanto os seus olhos estiverem em Cristo, você está vivendo o sobrenatural. E quando os seus olhos estiverem em Jesus, você está andando sobre as águas. E quando os seus olhos estiverem sobre Jesus, você está provando o impossível. Entendeu? Está provando o impossível, porque a fé tem vários inimigos. A fé tem vários inimigos. E veja, as circunstâncias externas são inimigas, né? Então, o ambiente onde você está é um inimigo, porque as pessoas não têm a mesma fé que você, né? A nossa lógica é a nossa inimiga. Andar sobre as águas é fora da lógica, né? É contrário às leis da física. Isaac Newton, Isaac Newton lá fica no chinelo. Com Jesus Cristo, com o sobrenatural de Deus, as leis de Newton não saem para nada, irmão, no sobrenatural. Então, a nossa fé, um dos inimigos é a nossa lógica, o nosso raciocínio, o nosso entendimento. Não, mas é assim, é assado. Não, veja, a nossa fé, ela suplanta as leis físicas, as leis da natureza. Não é? Existe inimigo também as pessoas que nos rodeiam. Não é? Você sabe que uma das coisas que mais consegue nos atingir é exatamente as pessoas que nós amamos, você sabia? Quanto mais amamos as pessoas, mais as palavras dessas pessoas conseguem nos atingir. E muitas vezes, queridos, não é que essas pessoas que nos rodeiam elas são do diabo, não é que não são do diabo, mas elas podem ser usadas pelo diabo. Tá? Elas não são do diabo, mas elas podem ser usadas. Para quê? Para tirar o nosso foco, para nos desfocar, para roubar a nossa fé, para desvirtuar o nosso propósito, o nosso chamado, né? Então, todas essas coisas vêm, irmãos, para nos tirar do caminho que o Senhor traçou para nós. Então, exerça a sua fé em obediência ao Senhor. Pedro ficou conhecido como homem de pouca fé. Não, gente, ele tem que ser conhecido como homem ousado. Aí você vai dizer assim, mas apóstolo, veja só, e se eu afundar? E se eu começar a minha trajetória e afundar? Ei, quem foi que te mandou ir? Jesus Cristo. Entende? É só você dizer, Senhor, socorre. Olha, eu acho que essa é uma das menores orações, que existe na Bíblia. Uma das menores orações que existe na Bíblia. Senhor, salva-me. Olha, não precisa muita religiosidade. Deus que está nos céus, Deus que está não sei aonde, no trono das mais altas alturas, Deus que está acima dos querubins. Não dá tempo, irmão. Quando você terminar a oração, está morto. Mas Pedro fez uma das menores orações que está escrito na Bíblia. Senhor, salva. E o que é que aconteceu? Prontamente, diz a palavra, que Jesus estendeu a mão e tirou ele daquela situação. E se você fracassar no meio do caminho? Você tem Jesus. E se você, no meio do caminho, fracassar? Senhor, socorre-me. E ele vai estender a mão e vai levantar você de novo, e você volta a caminhar. Veja, Pedro veio caminhando sozinho, não é? Repara, Pedro veio caminhando sozinho. Afundou no meio do caminho. Jesus tira ele
E diz que eles voltam para o barco. Como é que eles voltaram para o barco? Eles voltaram os dois abraçados, irmãos. Eles voltaram os dois juntos. Agora você está caminhando com Jesus. Sério? Você vai agora caminhar com Ele. Tá? Você vai caminhar com o Senhor. Você não faz sozinho. Aí, se eu fracassar, o Senhor sabe das nossas imperfeições. O Senhor conhece as nossas debilidades. O Senhor conhece. Foi Ele que te fez. Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece o teu nível de fé. Ele sabe aonde você pode ir e o que você não pode. Ele sabe das suas fraquezas. Né? Mas é Ele que nos faz forte. Já tomou seu cafezinho hoje? Café com palavra. Então, é melhor ter a experiência de Jesus te puxando da água do que ter a experiência de ficar no barco com medo e nunca sair de lá. É melhor ter a experiência de Jesus te tirando da água do que ter a experiência de ficar no barco com medo. Guarda bem esta palavra. Tá? É melhor você fracassar no caminho, mas ir, do que você nunca ter a experiência de andar sobre a água. Nunca ter a experiência do sobrenatural. A fé é um chamado para obedecer. Você crê nisso? A fé é um chamado para obedecer. A fé, irmãos, aí você vai dizer, mas eu estou sem fé, minha fé está pequena. Obedeça. Né? Obedeça. A fé está pequena, obedeça. Rogério, essa é minha canequinha. Você não estava aqui na época das lives, você é novo ainda, né? Mas na época da pandemia, ó, minha companheira de lives, né? A nossa canequinha de Jerusalém. Você quer uma dessa? Vamos comigo lá em Jerusalém, que você lá compra pessoalmente, é melhor. Não é não? Você compra pessoalmente. Então, queridos, Deus tem um chamado para que você exerça a sua fé. Tá? Deus tem um chamado que você exerça a sua fé. Deus tem um chamado para você obedeça quando Ele disser venha, quando Ele disser vá, quando Ele disser fique, quando Ele disser cala-te, quando Ele disser bata na porta. Deus está no lugar onde Ele já te mandou ir. Deus já está no emprego que Ele te mandou fazer entrevista. Deus já está com aquela pessoa que você precisa falar para resolver as suas questões. Basta que você diga, Senhor, manda eu ir. Se o Senhor te der ordem, pode ir. Porque o sobrenatural de Deus vai te acompanhando. E Ele vai fazer o impossível na tua direção. O sobrenatural de Deus vai te cobrir de uma forma poderosa. O sobrenatural de Deus vai aonde Deus te mandar ir. Você vai, o Senhor, quando Ele diz, venha, Ele já está lá. Ele já está te esperando. Então não tenha medo de fazer o que Deus te manda fazer. Não tenha medo de ser o que Deus manda você ser. Não tenha medo, não é, de falar o que Deus mandou você falar. A fé é um chamado para obedecer. Toda fé, ela é baseada em obediência. Toda fé, ela é baseada em obediência. Toda fé precisa de uma ativação chamada obediência. A fé, ela precisa ser ativada pela obediência. Se você diz que crê, mas não sai do barco, isso não é fé. A fé é você colocar o pé nas águas. Porque a fé é assim, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Nunca antes, nunca é diferente. Ele não coloca o chão para você colocar o pé.
mas ele coloca o chão quando você colocar o pé. Então, aquelas águas se tornaram chão quando Pedro colocou os pés sobre as águas. Então, a fé sempre será uma atitude, não um sentimento. A fé é uma atitude, não um sentimento. Então, haja pela fé. Haja pela fé. E Deus vai te dar vitória em tudo que você fizer. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, queridos. Vamos orar. Se essa palavra foi boa para você, irmãos, veja, vai ficar aqui gravado no YouTube. Depois passa o link para outras pessoas. Diga, assista lá. Deus vai falar contigo. Assista lá que Deus tem algo poderoso para você. Né? Essa palavra te edificou, serviu para você, mas serviu para outras pessoas também. E aí você manda de presente para outras pessoas, para elas ouvirem. Mas eu quero orar, querido, pela sua vida. Veja, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Porque essas lives é resposta de Deus, vai ser resposta de Deus para aquilo que você tem perguntado ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falou com você hoje. Né? Eu tenho certeza que essa palavra edificou a tua vida e trouxe resposta de Deus para você. Mas eu quero orar, e eu quero convidar você a orar também onde você está. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar os teus filhos com esta palavra. Ó Deus, que a gente não possa, Senhor, ter uma fé teórica, mas uma fé prática. E a fé prática é a obediência. Aquilo que o Senhor nos mandar fazer, porque o Senhor já chegou e o Senhor já está lá. Ó Deus, mas que a gente também não faça nada sem ordem, Senhor. Por isso, ordena que nós iremos fazer. Abençoamos, Senhor, cada um dos teus filhos que estão nessa live, os seus familiares. Abençoamos, Senhor, cada discípulo do Ministério Internacional em Células. Que a tua bênção repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tenha um dia de bênção. Essa palavra, Senhor, possa ser cumprida na vida dos teus filhos. E eles, Senhor, vivam do melhor desta terra. Nós os abençoamos, Senhor. Abençoamos que esta palavra seja verdadeira e possa trazer um novo rumo, um novo tempo, Senhor, para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus amados, pela sua audiência. Obrigado porque você esteve conosco durante toda essa live. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o dia de bênção. Dia cheio da presença do Senhor. Dia cheio da glória de Deus na sua vida. Deus te enche. Próxima quarta-feira, né, da fé com palavra. Lembrando que amanhã, quinta-feira, tem reunião das gerações, tá, na nossa igreja. Líderes e co-líderes de células precisam estar lá. Sexta-feira tem o QG da Onda, tá bom? Uma noite de adoração, de derramar de Deus. No sábado tem aquela noite romântica extraordinária. E domingo tem a celebração às 10 e 17 horas. Tá? Deus abençoe a sua vida. Faça a sua inscrição para o acampamento. Vai ter muita coisa extraordinária no nosso acampamento. Não fica de fora do nosso acampamento, tá bom? Faz a sua inscrição, procura o Big Store e faz a sua inscrição. Deus abençoe, queridos. Um dia de bênção. É muito bom estar com vocês aqui. Até o próximo Café com Palavra. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que os prazeres. Tua presença